de dezembro, diante de algumas circunstâncias que ocorreram, e estamos aqui fazendo hoje 7 anos de frente desta igreja, e são lutas, mas também tem sido vitórias, amém? E eu louvo a Deus que, eu me lembro que no primeiro culto que eu participei, que foi no 31 de dezembro, era pouquinha gente, irmão, você não tem ideia, não está faltando muita gente hoje, está, mas eu me lembro do primeiro, acho que não tinha 30 pessoas, irmãos, tinha não, mas aos poucos, né, com muita luta, a gente tem incutido no coração, fiquei feliz com o testemunho de Berg, né, porque de fato, foi o pior ano da minha vida, não tem sido anos fáceis, mas o único ano que eu passei distante da igreja, meu Deus, foi difícil, e aprendi, digo não, nunca mais, amém? Até porque também a posição que eu ocupo me impede também, né, de viajar, de estar em algum lugar, e mesmo se eu pudesse fazer, eu faria depois, amém? Estaria aqui até 00:01, 00:02, 00:03, e depois partiria para onde fosse partir, amém? Mas estaria aqui, na presença de Deus, rompendo o ano na presença do Senhor, e o cenário tem melhorado. Eu sei que hoje muita gente talvez não veio também por aquilo que aconteceu essa semana, não é fácil, a gente muitas vezes recorda, era alguém que sempre estava aqui no culto final de ano, trazia toda a família, trazia até familiares que não eram da igreja para estar conosco aqui adorando a Deus, e está fazendo falta, mas eu louvo a Deus que está nos céus, está na presença de Deus, e ela dizia isso muito claramente, que sabia para onde iria, amém? Então eu sei que alguns não vieram por conta desse momento, né, que a igreja está passando, mas mesmo assim a gente tem o que agradecer, o que louvar a Deus, porque Ele tem cuidado de mim e de você, amém? E nós temos ensinado a respeito do texto que lemos, que ofertar, dizimar, contribuir, não pode ser um momento de pesar, não pode ser um momento de barganha, não, é um momento de honrar a Deus, é um momento de agradecer a Deus, e é um momento de louvar a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem cuidado desta igreja, irmãos. Os nossos visitantes talvez não saibam, mas essa igreja foi assaltada durante este ano de 2023. Levaram todo o som e todos os instrumentos. Ainda não estamos com o nosso som, o martelo não é nosso, o machado não é nosso, né? O machado é emprestado, mas o nosso som está em processo de ser montado, e tudo que precisa comprar foi comprado graças à provisão de Deus e à doação de vários irmãos. Diga amém. A gente vai partir para a fase 2, que é comprar os instrumentos, mas som, caixa, estrutura de som, está tudo comprado. Diga glória a Deus, igreja. Só não está aqui ainda, mas vai estar aqui em breve, amém? Teve alguns atrasos, na verdade vários, mas em breve vai estar aqui montado para a glória de Deus, amém? E nós vamos estar com o nosso som novo. Então isso é o quê? Provisão de Deus, cuidado de Deus, bondade de Deus para conosco, amém? E é por isso que honramos a Ele, entregando parte daquilo que Ele tem destinado à nossa vida. Estou vendo muita gente aqui de roupa nova, aleluia. Se está com roupa nova deve estar cheiroso também, não estou perto, mas acredito que está cheiroso também. Eu creio que muitos vão sair daqui para um churrasquinho abençoado, né? Aquele banquete, aquela lasanha, aleluia, glória a Deus. Eu vou comer se me chamar, viu? Lasanha de Deus, amém? Aleluia. Então tudo isso é o quê? É cuidado de Deus para conosco. E por isso, neste momento, vamos honrar com a parte daquilo que Ele tem destinado a nós, a nossa família e a nossa igreja, amém? Então coloca na tua mão aí a tua oferta, a tua contribuição. Esse ano a gente não disponibilizou o envelope da oferta de gratidão, saiu de última hora, aleluia, essa garganta hoje está uma graça, viu, irmãos? Saiu de última hora esse envelope lá na sede, a gente não teve como trazer a tempo, amém? Mas se você quiser oferecer a sua oferta de gratidão sem envelope, fique à vontade, amém? Faça o seu momento de gratidão na área financeira, porque Deus, de fato, tem cuidado da nossa vida. Amém? Vamos orar e o conjunto vai estar louvando a Deus mais uma vez, enquanto ofertamos e dizimamos na casa do Senhor. Pai, neste momento vamos continuar a te adorar, a te louvar e a te bendizer. Recebe, Deus, a nossa oferta, recebe, Deus, o nosso dízimo, é para te honrar, é para agradecer a Ti e é para adorar a Ti, porque verdadeiramente o Senhor tem nos cercado
de bênção, Pai. Apesar de toda dificuldade, o Senhor não tem deixado nos faltar aquilo que verdadeiramente é necessário e ainda tem feito sobejar além da necessidade, realizando os desejos do nosso coração. Então recebe, Pai, porque é em gratidão que vamos te adorar, que vamos te louvar e vamos bem dizer a Ti. Como também nesta oração eu quero te pedir por aquele que nada tem, por aquele que passa por uma situação de dificuldade, por uma situação difícil. Traz providência, traz milagre, traz provisão, para que o teu filho e a tua filha possa testemunhar da tua bondade. É isso que eu te clamo, te peço e te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando, você vai estar adorando. Quando a salva passar, você fica de pé, para no final todo mundo estar de pé. E antes deles começarem a louvar, eu quero aproveitar e agradecer a todos que entenderam a questão da ação social. Graças a Deus foram mais de 15 cestas básicas. Ainda tem algumas para ser doada e eu louvo a Deus por isso, amém? Que próximo ano a gente consiga duplicar esse número e assim seja todos os anos, para que mais famílias sejam abençoadas, amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Ao vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimado. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força
Glória a Deus. Pode sentar, bênçãos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler todo esse capítulo, amém? E o último versículo do capítulo 2. Capítulo 1 do profeta Jonas. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 17, amém? Desta palavra que Deus já tocou no meu coração há alguns dias, até semanas, que seria a palavra para este fim de ano, início de novo ano, amém? Até disse na última ceia que ia falar algo a respeito do que vivi também. E que pena que eu segui o exemplo de Jonas e não fiz o contrário do que ele fez. E há consequências por não fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. E se queremos ter um 2024, não ausente de problemas, como disse Romário, problemas virão. O justo vai ser afligido, vai ser perseguido. O justo vai passar por dificuldades, mas Deus vai socorrer o justo. Diga amém. Então não existe 2024 sem dificuldades. Mas se queremos o 2024 diferente de 2023, precisamos aprender, em primeiro lugar, que a vontade de Deus, ela precisa ser respeitada e seguida em todos os dias do próximo ano. Talvez algo deu errado, algo não saiu como você imaginava, porque talvez em 2023 você não seguiu a vontade de Deus, o propósito de Deus, o direcionamento de Deus para a sua vida. E sempre haverá consequências quando se faz isso, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem achou, diga graças a Deus. Deixa eu ver se alguém não achou, né? Quem não achou, diga eu. Alguém disse eu, mas tem aqui, ó. Acompanha conosco aqui no Data Show. Vamos lá, leia a palavra do Senhor. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Diga assim, foi na direção contrária. Vai pegando essas senhas aí no texto, viu? Seguindo a leitura. A fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, diga assim, pagou o preço. Seguindo, vamos lá. E embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses, para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Diga assim, dormia profundamente. Seguindo, verso 6. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Diga assim, Jonas era o culpado. Seguindo a leitura, verso de número 8.
porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntaram: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? E qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas. Disseram, verso 11: e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Diga assim: é culpa minha. Seguindo, verso de número 13. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Agora, o último versículo do capítulo 2, versículo do número 10. Capítulo 2, versículo 10, que diz assim: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pela primeira parte deste culto, por cada testemunho que foi dado, por cada palavra que foi aqui proferida, Pai. Porque serviu, Deus, de alimento para a nossa alma e renovo da nossa esperança em todas as promessas que o Senhor cumpriu na vida dos Teus filhos e o Senhor também há de cumprir em nossas vidas, Pai. Te clamamos, continua a falar conosco agora através da ministração da Tua palavra, Pai. Ó Deus, Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada, não posso nada. Se há algum preparo, se há algum estudo, tudo isso eu lanço dentro do Teu altar, porque sem Ti, Deus, essas coisas não têm utilidade alguma, Pai. Mas contigo elas serão de edificação para a nossa alma, para podermos sair daqui, Deus, melhores do que chegamos e preparados, Deus, para viver este novo ano, Deus. Então fala conosco e glorifica o Teu nome sobre nós. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Eu gostaria de repetir o tema que falei aqui na breve introdução. Se queremos viver um ano de 2024 melhor do que 2023, precisamos seguir a direção e o propósito de Deus para as nossas vidas. Para um 2024 melhor, só seguindo a direção e o propósito de Deus para nós. Amém? Antes de entrarmos no texto em si, gostaria de falar um pouquinho do livro do profeta Jonas, que para muitos estudiosos não é uma história real, mas uma parábola dos antigos hebreus, dos israelitas, querendo demonstrar uma lição, como Jesus usou de muitas parábolas. Mas essa ideia que muitos estudiosos têm, ela é totalmente contraditória quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o próprio Cristo, quando uma cidade, alguns dos fariseus e escribas pediam um sinal a ele, ele disse que o sinal que seria dado era exatamente o sinal que foi dado com a vida de Jonas, com a vida do profeta Jonas, mostrando que não é uma parábola, não é uma história
fictícia, mas uma história real. Aquilo que esse profeta viveu, aquilo que esse profeta fez. E indo ao texto, preciso ser rápido, porque já são 23h27, está correndo, viu, irmãos? Tenho poucos minutos para transmitir o que Deus colocou em meu coração. Nós vemos um profeta que recebeu uma direção de Deus e que fez exatamente o contrário do que Deus tinha direcionado ele a fazer. Eu faço uma pergunta aqui: quem já sentiu Deus direcionando a sua vida para algo aqui? Levanta a mão. Se você serve a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo dentro de você já lhe direcionou para algo, já lhe direcionou para alguma obra, para alguma realização, para alguma atitude, para algum propósito de Deus em sua vida. E a pergunta que eu continuo fazendo é: depois desse direcionamento, você fez o que Deus lhe direcionou para fazer, ou você fez o contrário disso? Porque esse texto é muito forte, irmãos. Eu pedi para você repetir algumas palavras-chave do texto, e outras eu deixei passar de propósito, mas a gente vai ver que Deus disse a Jonas: vá para Nínive, e ele se preparou para ir em outra direção. Meu Deus, como fazemos a mesma coisa? E depois chega no final do ano, a gente fica decepcionado com algumas coisas que aconteceram durante o ano, quando o culpado do que aconteceu somos nós. Porque Deus disse: vá para tal direção, e a gente se prepara e vai para outra. Não é algo desleixado, não é obra do acaso. Tem muito cristão que gosta de colocar a culpa do pecado que praticou no acidente, no acaso. E eu quero dizer a você, como cristão que sou também, que a maioria dos pecados que nós cometemos hoje não é obra de acidente ou de acaso, é escolha. Porque nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos. Quem pode glorificar e exaltar a Deus? Mas ao mesmo tempo que a gente glorifica e exalta a Deus por ser liberto, também a nossa consciência pesa, porque sabemos que muitas vezes ainda pecamos, ainda falhamos, ainda erramos. E isso não é mais como outrora, antes de Cristo em nossa vida, que o pecado de alguma forma era imposto porque éramos escravos do pecado. Não, nós somos livres. Isso quer dizer o quê? Que quando pecamos hoje, na maioria das vezes, é porque a gente se preparou para pecar. É porque a gente pecou de maneira intencional. E quando não seguimos a direção de Deus em nossa vida, estamos falhando com Deus. Estamos falhando com aquele que nós chamamos de Senhor. Quem tem Cristo como Senhor da sua vida, diga amém. E por que você não segue as orientações dele? E porque muitas vezes não seguimos o caminho que ele disse que éramos para ter seguido. Como eu disse, eu ia falar algo sobre a minha própria vida, e os irmãos sabem que eu passei esse ano de 2023 todo trabalhando no comércio. Vou até usar de um meme aqui para ficar um pouquinho engraçado: Deus me defenderá. E comércio só a graça de Cristo. Que Deus te tire do comércio e te leve para outra área, para que você ganhe bem e trabalhe com mais paz, porque comércio não é fácil não. Quem trabalha no comércio aqui? Tem alguém que trabalha no comércio aqui? Deus te ajude. Só Davi? Está ali também Rosilene. Só Davi e Rosilene? Sério? Está ali o nosso irmão Wellington também. Deus os ajude. Tire vocês de lá e bote no lugar melhor. Em nome de Jesus. Eita, e eu três na mesma área, né? De supermercado. Pior ainda, viu, irmãos? Eu já trabalhei no Gonzagão. O Gonzagão é um bom lugar para trabalhar. O problema é a área, viu, irmãos? Eu não estou falando do lugar, não. Patrão bom, pagou tudo certinho, sempre pagava em dia. Vinícius era um ótimo patrão. Estou falando do local em si, nem do mercado em si, não. É a área supermercado. Só o sangue de Jesus tem poder. Quem trabalha sabe o que eu estou dizendo. Mas os irmãos sabem que trabalhei durante esse ano e trabalhei no finalzinho do ano passado. Mas quem é mais próximo, quem é mais chegado? Sim, a gente tem pessoas que são mais próximas
e mais chegadas, mesmo sendo pastor, irmãos. Porque a gente não deixa de ser ser humano, não. E todo ser humano tem alguém que é um pouquinho mais distante, mas essa pessoa é de apreço a ela, e tem aquele que é mais próximo. Quem tem alguém mais distante da sua vida, mas você gosta dessa pessoa, levanta a mão. E quem tem alguém que é mais próximo da sua vida? Faz parte, é normal para o ser humano ter pessoas que são mais distantes, mas você gosta daquela pessoa, e pessoas mais próximas. E para quem é mais próximo, eu sempre disse, eu sei que não é isso que Deus quer que eu esteja fazendo. Quem está aqui e ouviu eu dizendo isso, sabe que é verdade o bilhete que eu estou lendo aqui. É verdade esse bilhete. Mas muitas vezes a gente se leva por situações, né? Por necessidades, por constrangimentos. E aí a gente prefere ir por uma direção contrária, que é a direção que Deus está dando a nós. Jonas teve um motivo para ir para o outro lado. Nínive era ali, ele foi para o outro lado, Tarsis. De se preparar para ir para o outro lado. No lugar de se preparar para fazer a vontade de Deus, não. Ele se preparou para ir para o outro lado. E ainda pagou preço, porque a gente viu que ele comprou a passagem. Ele pagou preço para não fazer a vontade de Deus. Daqui a pouco eu chego no pagar o preço. Daqui a pouco eu chego. Qual era o motivo de Jonas de fazer isso? Porque o povo de Nínive era um povo cruel. Era um povo terrível. E principalmente contra o povo dele, povo de Israel. Eles tinham o hábito de pegar crianças recém-nascidas e jogar contra a pedra. Com a cabeça contra a pedra, para que as crianças morressem ali instantaneamente e a cabeça da criança estourasse e ficasse aquela cena horrível. Então quando Deus disse, vai lá pregar para Nínive, Jonas conhecia Deus. E sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, o povo de Nínive seria arrependido. Seria perdoado, perdão. É porque eu estou com fome, viu? Estou trocando as palavras aqui que é fome. Sono não é não, que desde que eu saí do comércio, eu saí. Diga glória a Deus, igreja. Não saiu da forma que eu queria não, mas saí. Louvado seja Deus por isso. Porque como eu disse, ir pela direção contrária tem consequências, viu? Tem consequências. Mas eu estou errando as palavras por fome mesmo, viu? Daqui a pouco eu como, acabo com isso. Ele não queria que eu fosse dada a oportunidade daquele povo se arrepender. Ele queria que aquele povo morresse. Que aquele povo fosse destruído. Que Deus desse cabo àquele povo. E por isso ele não foi. Por isso ele preferiu se preparar e pagar preço para fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. E nós temos os nossos motivos, irmãos, para tomar direções que não são as direções que Deus tem para a nossa vida. Nós nos preparamos muitas vezes para tomar direções que não são a direção que Deus tem para nós, com motivos que não justificam. Pode até explicar, mas nunca vai justificar fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus para você. Entenda isso. E tem gente muitas vezes que não quer fazer a vontade de Deus porque diz que paga preço. Vai pagar preço de todo jeito. Diga para o seu irmão aí, vai pagar preço de todo jeito. Prefere pagar preço para seguir o direcionamento de Deus, ou prefere pagar preço para fazer o contrário da vontade de Deus? Porque a gente vê Jonas aqui se preparando para fazer o inverso do que Deus disse a ele que era para fazer. E pagando preço para isso. Não queira se preparar para fazer o que é contrário à vontade de Deus, e muito menos pagar preço por fazer o que é contrário à vontade de Deus. E deixa eu deixar claro, ninguém paga preço aqui para ser salvo não, viu? Quem pagou o preço foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não foi preço nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de pedras preciosas. O preço foi o sangue do Filho de Deus sendo derramado pela minha vida e pela tua vida. A salvação ninguém paga preço por ela não, viu? É pela graça, e eu digo, é de graça. Agora, para as outras coisas no reino, há preço a ser pago. Para fazer a vontade
ou se não fizer a vontade. E a gente sabe, irmão, que 2023 deu errado em muita coisa, porque a gente não fez a vontade. A gente não seguiu o direcionamento. A gente não cumpriu o propósito. Nos preparamos e fizemos o contrário. Pagamos o preço de estar distante do propósito e da vontade de Deus. E o que aconteceu? Jonas subiu no navio e foi-se embora. E o que aconteceu? Uma tempestade terrível veio sobre aquele barco. E é isso que acontece quando a gente faz contrário ao propósito e à vontade de Deus para a nossa vida. Vai vir vento forte, vai vir tempestade, porque estamos contrários ao direcionamento de Deus para nós. Além disso, o que acontece? Nós ficamos sonolentos. O mundo está se acabando e a gente está dormindo, como se nada tivesse acontecendo. E o pior é que a culpa é da gente, porque o mundo está se acabando. Mas a gente está sonolento, dormindo, ao ponto de todo mundo estar desesperado e a gente está ali, como se nada tivesse acontecendo, e na verdade a gente está à beira da morte. Tudo isso por quê? Porque não está seguindo a direção de Deus para nós. Quem quer um ano isento de tempestade, levanta a mão e dá glória. Meu irmão, eu sei que ela vem, mas eu quero ter um ano isento. Quem quer ter um ano isento aqui? Eu quero. E principalmente se for eu que for provocar a tempestade. A tempestade vai vir de todo jeito, amém? Mas eu não quero ser eu o provocador da tempestade. Problemas virão de todo jeito, mas não quero ser eu o que vai provocar o problema. Então, que vai vir, vai. No mundo passaremos por aflições. Eu só não quero eu gerar aflição. E como eu me livro de ser o gerador da aflição? Eu sigo a direção de Deus. Não faço o contrário daquilo que Deus diz que eu deveria fazer. E sabe o que é o pior? Todo mundo no barco sofrendo um problema por causa de Jonas. E é assim que acontece. A gente acaba sendo o causador de problemas na vida de terceiros, da nossa família, da nossa igreja, dos que estão nos rodeando. Por quê? Porque a gente não está fazendo a direção de Deus para a nossa vida. Eu não quero ser motivo de problema na vida de ninguém. Alguém quer? Eu quero ser fonte de bênção. Lembra o que Deus disse a Abraão? Você vai ser abençoado, mas seja você uma bênção. Ser abençoado é até fácil, irmãos. Difícil é ser uma bênção. E como é que a gente é uma bênção? Seguindo o propósito, a direção, pagando o preço e se preparando para fazer a vontade de Deus. E aí a gente se torna bênção na vida da nossa família, da nossa igreja, daqueles que estão ao nosso redor. Não motivo de problema. E quantas vezes nós somos motivo de problema? Porque estamos fazendo o contrário da vontade de Deus. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: tem como resolver. Diga para ele aí: tem como resolver. A gente precisa reconhecer isso. Talvez Deus está falando conosco hoje para nos despertar, como aquele capitão do navio foi falar com Jonas lá no porão do navio, né? Acorda, o infeliz, tu está dormindo, todo mundo vai morrer, acorda. Deus está falando conosco, desperta. Deu errado porque tu está indo pelo caminho contrário ao meu. Está dando errado porque essa não é a minha vontade para a tua vida. As coisas não foram adiante ainda, porque você ainda não entendeu que só vai adiante se você estiver no centro da minha vontade, do meu querer, e sendo governado por mim em toda a sua vida e história. Aleluia. Ele ama ser o nosso Salvador, mas Ele quer ser Senhor. Ele quer mandar mesmo na minha vida e na sua vida. E não é 10%, 15%, 20%, 100% Ele quer de mim e de você.
E só vai começar a acontecer da forma que ele disse, quando a gente despertar e entender isso. Porque quando Jonas despertou e contaram tudo o que estava acontecendo a Jonas, ele disse: eu sou o culpado. Foi por causa de mim. E a gente gosta de colocar a culpa em terceiros. Sim ou não, igreja? Síndrome de Adão e Eva. O que foi que aconteceu, Adão? Foi a mulher que tu me desse. Ele disse que foi a mulher, mas ele estava dizendo que foi Deus, viu? E a gente faz igualzinho. A gente quer colocar a culpa em alguém que está no nosso convívio. A igreja é fria, é culpa da dirigente do departamento, é culpa do conjunto que não sabe cantar, é culpa do pastor que não ora. Como se uma andorinha fosse só fazer verão aqui. Todos precisam estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com a mesma entrega, para que algo diferente aconteça no meio do povo de Deus. Diga amém. Então não depende só do pastor, não, depende de você. Aponta o dedão aí para o teu irmão e diga assim: depende de você. Depende só de mim, não. Entenda isso. Mas a gente gosta de colocar a culpa no outro, ou colocar a culpa em Deus. Parece até um sacrilégio, não deixa de ser, viu? Mas seja sincero, vamos tirar a máscara, né? Da falsidade. E quem já quis colocar a culpa em Deus por algo que deu de errado em sua vida, ou na sua família, ou no seu ministério, ou na sua vida financeira? Seja sincero. Síndrome de Adão. A culpa é da mulher que Deus deu a ele, ou do Deus que deu a mulher a ele. Ou a síndrome de Eva, é a serpente. A culpa é do cão, foi o diabo, pastor. Eu só fiz o que fiz, eu só tomei essa direção, porque o diabo me fez tomar. Ele me pegou pelo braço, me puxou, eu senti até as unhas do capiroto na minha pele. Deixa de conversa, infeliz. Ele até direcionou. Ele até disse que era bonita e que era gostosa para comer. Mas quem tirou a fruta da árvore e botou na boca e comeu não foi Eva. Não foi Satanás que tirou a fruta da árvore e colocou na boca de Eva a pulso, não. Mas aí a gente quer dizer que a culpa foi do diabo. Eu não estou isentando aquele miserável de culpa, não. E ele está condenado já. Ele vai passar a eternidade no lago de fogo. Quem pode glorificar e exaltar a Deus? Estou isentando ele de culpa, não, mas entenda. Entenda, quem tomou a direção errada foi eu e você. Quem fez o que não deveria fazer foi eu e você. Então pare de colocar a culpa nos outros, em Deus ou no diabo, e assuma a sua culpa e dizer: o culpado sou eu, pode me jogar no mar. Quando me jogar no mar, a tempestade vai cessar. Quando confessar que foi você, que foi eu, que fomos nós que erramos, a tempestade vai acabar. Vai haver bonança. Porque vai começar agora o redirecionamento. Estávamos indo pelo caminho que não era para ir. Vamos parar de ir por este caminho. E vamos reconhecer que a culpa de tudo que está acontecendo de errado é nossa. Isso serve para todas as áreas da vida, irmãos. Quer viver um ano diferente profissionalmente, financeiramente, amorosamente, ministerialmente, em todas as áreas. Cai em si hoje. Eu sou o capitão do navio hoje, dizendo: acorda, infeliz. O mundo está se acabando. A tempestade está forte, vamos todos afundar e tu dormindo, acorda e reconhece que a culpa é tua, que a gente chegou aqui por causa de você, não foi por causa dos outros, não foi por causa de Deus, nem por causa do diabo, a culpa é sua. Reconhece isso, que a tempestade vai parar imediatamente. Quem pode glorificar e exaltar a Deus? Reconhece isso. Teu casamento vai ter aquele revigorado de Deus. O dinheiro vai começar a sobrar. Diga amém.
Você vai crescer ministerialmente, diga graças a Deus. Mas é preciso acordar e reconhecer: o culpado fui eu, porque eu tomei uma direção diferente da direção de Deus. E a direção de Deus muitas vezes não vai ser a mais fácil não, viu? Não vai ser a mais curta não. Muitas vezes vai ser a mais difícil e a mais longa. Eu não me esqueço nunca do povo de Israel quando saiu do Egito. Tinha um caminho pertinho e tinha um caminho longe. Aí o povo jurava que Deus ia dizer: vá pelo perto. Deus disse: não, vá pelo longe. Vá pelo longe, porque quando você chegar na metade do caminho e pensar em voltar, vai dizer: não dá para voltar não, porque é longe. Aleluia. Deus sabe como trabalha comigo e com você, irmãos. Muitas vezes a gente quer as coisas que Deus nos promete no outro dia. Quem gostaria de receber agora, exatamente agora, o que Deus prometeu a você? Manda mais, papai. Mas Deus sabe que se der agora a gente morre. Talvez não morra fisicamente, mas morre espiritualmente. Se afasta dele. Então tem que passar pelo processo, para quando a gente estiver no meio do caminho, a gente diz: não vale a pena voltar, porque onde eu estou é bem melhor do que onde eu estava. Aleluia. Seguir a direção não é fácil não, muitas vezes. É mais longo muitas vezes, mas é o lugar mais seguro para estar. É na direção de Deus. Houve tempestade, houve o confessar, o despertar e o confessar. Depois de despertar e confessar, ele pagou mais preço do que ele imaginava que iria pagar. E muitas vezes somos nós, irmãos. A gente se prepara direitinho para fazer o que é contrário à vontade de Deus. A gente calcula o preço que a gente está pagando para fazer, ou que a gente vai pagar para fazer o contrário à vontade de Deus. Sabe qual é o problema? Quem faz as contas de casa sabe, né? Que a gente faz conta, mas nunca dá um cálculo, dá cálculo, né? Porque só dá diferente do que a gente calculou. É assim ou não é? Vou botar 1000 contos para a feira. Quando você vai fechar a conta, deu quase 2. Porque sempre dá uma conta meio diferente daquilo que a gente imaginou que ia dar. Assim é quando a gente faz contrário à vontade de Deus. A gente, não, a consequência só vai ser essa. Só vai ser desse jeito, só vai ser dessa forma. Ele foi parado dentro do ventre de um grande peixe. Irmão, não é baleia não, viu? Não está na Bíblia baleia não. Pode ser baleia? Pode, mas não está na Bíblia que é baleia não. Porque existe um entendimento científico, biológico para ser uma baleia. Porque o pescoço da baleia, ela é quase da grossura só dessa caixa de óculos aqui. Então como é que vai passar Jonas nesse buraquinho aqui, desse tamanho assim? Aí alguns dizem que é impossível ser uma baleia, porque não tinha como Jonas passar da boca para o estômago, onde o pescoço, né, o caminho para chegar no estômago era só dessa finurinha aqui. Se a Bíblia dissesse que foi uma piaba, eu acreditava. Para mim pouco importa. Deus fez o pescoço se alargar, ele passou. Mas a Bíblia não chama de baleia, a Bíblia chama de grande peixe. E existem grandes peixes, ou existiam grandes peixes, que talvez hoje não exista mais. Então a gente não sabe que animal era. A gente só sabe que era um animal grande que engoliu Jonas. E a Bíblia diz, é porque não deu tempo para ler, não ia dar tempo para ler, eu quero terminar em 3 minutos, porque a gente tinha tempo para fazer o último momento deste ano. Mas depois você lê o capítulo 2 de Jonas. Jonas se sentiu no inferno. Se a tempestade era ruim, a barriga do peixe aqui não foi boa de jeito nenhum. Escuridão. E ele clama ao Senhor deste momento de escuridão, onde ele se sentia no inferno, em lugar de tormenta. Entenda que o preço de não seguir a vontade de Deus para a sua vida em 2024 pode fazer você se sentir no inferno, em lugar de escuridão e tormenta. Diga misericórdia. Você pode até pedir misericórdia, mas já além de pedir misericórdia, não faça a contrária à direção de Deus, à vontade de Deus para a sua vida em 2024. Siga a vontade de Deus, que você não vai se sentir no inferno, no lugar de tormenta, nem na escuridão. Você vai estar no lugar de luz, que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Ninguém está dizendo que vai ser fácil não, vai ter preço para ser pago. Mas o centro da vontade de Deus é sempre melhor. É onde existe a paz que excede todo entendimento. É onde existe a alegria que ninguém consegue entender. Mas a alegria não está na circunstância, a alegria está onde nós estamos, que é o centro da vontade de Deus. Mas Jonas se sentia no inferno.
Até que clamou a Deus. A gente leu aqui o último versículo, estou terminando. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E aí o capítulo 3, o verso 1, eu acho interessante Deus. O Deus é tremendo, viu? Diz assim, ó. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o peixe deixou Jonas em uma praia do ladinho de Nínive. Aleluia. Seguiu a direção errada, teve tempestade, se sentiu no inferno, arrependeu-se. Deus vai fazer com que a situação que você está vivendo, por ter seguido a direção errada, te leve exatamente para o lugar que Deus sempre quis que você estivesse. Pega essa palavra aí. Tu pagou o preço, se preparou, foi para longe e no final, tudo que tu fez, só fez você ir exatamente para o lugar que Deus disse que você deveria ter ido. E por que não vai logo? Para evitar todo o sofrimento passado. E fazer de uma vez por todas a vontade de Deus. Porque eu quero te dar uma notícia. A vontade de Deus vai prevalecer na minha vida e na tua vida, custe o que custar. Então, para não custar mais do que deveria ter custado, faz logo a vontade de Deus no teu viver, no teu ministério, no teu casamento, nas tuas finanças, seja onde for, faz logo a vontade de Deus. Eu estou vendo gente com sono porque talvez não seja acostumado, né, a ficar até meia-noite, né? Então balança o teu irmão e diz assim, faz logo a vontade de Deus. Sacode esse abençoado aí e faz logo, meu irmão. Começa 2024 fazendo. Se tiver fazer alguma coisa depois que acabar o culto daqui a pouquinho, faz logo a vontade de Deus. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Segue a direção de Deus. Porque no fim, tu vai fazer de todo jeito. Porque quem manda, quero trazer uma novidade a você. Quem manda não é o cão. Quem manda não é o irmão, a pessoa que está do seu lado. E quem manda não é você não. Quem manda é Deus. Quem é soberano é Deus. Quem é Senhor do teu futuro é Deus. Quem contou todos os teus dias foi Deus. E a vontade dele vai prevalecer. Então, para evitar tudo o que eu falei aqui na maioria da mensagem, paga logo a passagem para Nínive. E faz a vontade do Senhor em tua vida. Lembra de 2023 e lembra de tudo o que aconteceu, como eu estou me lembrando. Que não precisava acontecer, ou não aconteceu da forma que deveria, porque você seguiu a direção contrária. E a partir de agora, daqui a 4 minutos ou menos que isso, viva o primeiro segundo de 2024 fazendo a vontade de Deus. Vai ter que se preparar do mesmo jeito, vai ter que pagar preço do mesmo jeito, mas vale a pena fazer a vontade do Senhor. Um dia o pastor Manuel Leite me chamou para conversar e disse assim: você quer viver só da obra? Eu disse sim. E Deus falou comigo em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. É fácil, irmãos. Viver de acréscimo não é fácil não, viu, irmãos? É mais fácil ter os 1.000 e alguma coisa caindo na conta todo mês, além do prolabore da igreja. Mas a partir de hoje, eu não quero 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 caindo na minha conta, além do prolabore da igreja. Se for para eu fazer outra coisa que não for a vontade de Deus para minha vida, vai ser fácil, tenho certeza que não. Mas eu prefiro pagar o preço
seguindo a direção de Deus para mim. Sai daqui com esse entendimento. Pague o preço, fazendo a vontade de Deus para você. Deixa eu só ver aqui a hora exata, irmãos. São exatamente... Não, tá errado isso aqui. Espera aí, rapaz. Vai, alimenta aí. Cadê? Meia-noite ainda não. Tá errado. O relógio, todo mundo que tiver meia-noite tá errado, viu? Vamos lá. 58 agora. Vamos lá. Vamos nos ajoelhar em família. Se a sua família estiver perto de você, ajoelhe-se perto dele ou dela. Se você não tiver em família e tiver um amigo, se ajoelhe perto de um amigo que você tem. Amém? E vamos, nesse momento final de 2023, agradecer a Deus. Agradeça a Deus aí pelos benefícios, por tudo aquilo que Deus fez por você em 2023. Expresse a sua adoração a Ele, pelo cuidado dEle para com a sua família, para com a sua vida, para com a tua igreja. Ora ao Senhor, clama ao Senhor. Estamos a segundos agora do novo ano. E quando faltar 10 segundos para o novo ano começar, eu vou pedir as bênçãos para o ano de 2024. Em nome de